Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques, hoje para uma aula de conjuntos numéricos. Começaremos a aula de hoje com um conjunto numérico chamado de conjunto dos números naturais. Perfeito? Então venham aqui para o nosso quadro. Bom, o que será esse conjunto dos números naturais? Então vamos lá. Olha só, primeiramente lembrar que lá nos primórdios da nossa humanidade, então vamos colocar aqui, ó, conjunto dos números naturais. O que os nossos ancestrais queriam? Eles queriam contar. Então a necessidade da matemática, primordialmente, era a contagem. Com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, nós conjecturamos esse conjunto, que é o conjunto chamado de, aí a notação dele, vamos lá. Vamos lembrar aqui, a notação do conjunto dos naturais vai ser esse nosso N. Vamos mudar aqui a cor. Ó, vai ser um N diferente aqui, ó. Então, conjunto dos naturais, perfeito? Quais são os elementos desse conjunto dos naturais? Então, venham aqui comigo, ó. Eu tenho aqui o N, então, olha, toda vez que eu quero representar conjunto, eu vou ter uma letra maiúscula do nosso alfabeto, nesse caso aqui é um N, perfeito? E aí eu venho, coloco um igual, abro chaves e vou enumerar os elementos. Então, quais são os elementos aí do conjunto N? Os elementos serão, olha, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Então, olha, reticências, ok? Então, eu continuo. Bom, o que eu percebo? Que esse conjunto numérico é um conjunto infinito, perfeito? É um conjunto ilimitado. Esse é um ponto. Show de bola? Vindo aqui para a nossa apresentação, para o nosso slide, eu coloquei para vocês exatamente essa definição. Então, depois, se vocês quiserem pausar o vídeo, anotar aí no caderno, fazer aquela anotação, fiquem à vontade. Então, olha só, o que eu coloquei aqui? Olha, os números naturais são aqueles pertencentes ao conjunto. Então, está ali o nosso conjunto com a enumeração de alguns elementos, perfeito? Ali eu fui até o 12. Né? Lembrando, reticências, lembrando que aquilo ali vai continuar infinitamente. Bom, são números inteiros positivos ou não negativos. Conjunto dos inteiros é o próximo conjunto numérico que nós iremos aprender e lembrar, trabalhar aí algumas propriedades, que se agrupam num conjunto chamado N, então está ali a notação dos naturais, composto de um número ilimitado de elementos. Bom, aí aqui embaixo, ó, se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que é um número natural. Olha só, inteiro e positivo, o que eu estou fazendo aí? Eu estou excluindo o meu zero, perfeito? Por quê? Porque o zero não é nem positivo e nem negativo, ok? Então, se eu tenho um inteiro, né, um número inteiro e positivo, eu estou dizendo que eu tenho um número natural. Show de bola? Bom, continuando aqui, nós temos aí alguns subconjuntos. Então, olha, essa ideia, o que é um subconjunto? Venham aqui para o quadro. Um subconjunto é um conjunto que foi obtido através de um conjunto maior que o contém. Então, bora entender isso aqui, olha só. Vamos supor que eu coloque assim, olha, o conjunto dos naturais. Então, esse é o primeiro subconjunto aí importante da gente lembrar. Venho e coloco aqui esse asterisco. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou trabalhando aqui o conjunto dos naturais que está excluindo o meu zero, perfeito? Então, aqui eu excluí o zero. Alguns autores, mais uns anos anteriores aí, trabalhavam, definiam o conjunto dos naturais sem o zero, ok? Hoje, na atualidade, aí, a grande maioria dos autores aí já considera o zero como um natural. Então, nós também vamos considerar o zero como natural. Então, quando eu coloco aqui o N asterisco, eu estou excluindo o zero, ou seja, eu estou num subconjunto dos naturais. Observem que o N asterisco, ele está contido no N, ou seja, ele é um subconjunto do N. Show de bola? Bom, eu posso vir aqui e trabalhar, né, um outro subconjunto. Então, vou pensar aqui, ó, vou falar um conjunto P. Opa, que conjunto P é esse aqui? Eu vou falar que é P, porque eu vou pensar aqui nos
pares, ok? Então, quem são os naturais pares? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou começar aqui no 2, ok? 4, o 6, o 8. Então tá aqui, ó. Parei aqui, né? Eu poderia ter continuado? Poderia, 10, 12 e assim por diante. Mas eu pensei num par onde eu comecei ali pelo 2. Então 2, o 4, ok? Eu posso pensar em infinitos subconjuntos. Então vamos supor que eu trabalho aqui um subconjunto aqui dos naturais ímpares, mas eu quero os ímpares começando lá no 5. Então, vamos supor que eu coloque o 5, o 7, o 9 e vou mais um aqui, o 11. Beleza, então são os números, né, naturais ímpares com aqueles elementos ali. Show de bola? Então, eu tenho infinitos subconjuntos. Voltando aqui para a nossa apresentação, ok? Então, olha só, é isso que foi colocado aqui. Então, ó, aqui na nossa apresentação, eu vou ter aqui todos os pares. Então, eu tenho ali, ó, conjuntos números naturais pares. Então, eu comecei no 0 e vim infinitamente. Então, 0, 2, o 4, 6, o 8, vírgula, reticências. Então, agora eu não restringi, igual lá no nosso quadro, que eu restringi o 0 e parei no 8. Aqui não, aqui são todos os pares. Ok? Então, é um outro subconjunto. Depois, ó, o conjunto dos números naturais ímpares. Então, eu não peguei uma quantidade restrita. Eu peguei todos os naturais ímpares. Quais são eles? O 1, aí eu não excluí o 1, o 3. Então, eu comecei no 1, no 3, o 5, o 7, o 9, vírgula, reticências. Então, eu trabalhei com todos os números, né, naturais ímpares. Show de bola? Beleza? Todo mundo entendendo? Show. Passando aqui, olha, eu vou ter esse conceito, né, do antecessor e do sucessor. Todo número natural, ok? Ele vai ter um antecessor e um sucessor. Menos quem? Quem que não vai ter antecessor? O 0. Porque o meu conjunto numérico, que eu chamei de natural, ele não começa, ele não parte ali do 0. Então, olha só, quem que é o antecessor? Quem que vem antes do 0? Ninguém, porque eu comecei no 0. Então, é isso que foi colocado aqui. Então, olha, o conjunto de números naturais n é infinito. Todos possuem um antecessor, né? Número anterior, e um sucessor, número posterior, exceto o número 0. Então, olha só, o que está aqui na apresentação? O antecessor de 1 é quem? É o 0. E o sucessor é o 2. Então, vindo aqui para o quadro, eu preciso lembrar aqui essa ideia, né? Olha só, de maior e menor, porque aí eu consigo, com esse conceito, eu consigo trabalhar assim, olha, vamos lembrar aqui de um detalhe importante, ó, eu posso falar que o 2, por exemplo, ok? É menor do que o 5. Show de bola? Legal? Eu consigo ordenar, porque eu penso que o conjunto dos naturais é um conjunto que é ilimitado, mas vai existir o quê? Uma ordem para eles. Show? Então, se eu pego aqui um conjunto natural A, eu sei que quem que vem depois do meu A é o A mais 1. Perfeito? E assim por diante. Depois, quem que vem depois do A mais 1? É o A mais 2. E assim sucessivamente. Então, olha, a ordenação. O 2 é menor do que o 5. Ah, legal. Eu posso falar que o 10, por exemplo, é maior do que o 8. Show de bola? Então, lembrar aí do símbolo de menor, de maior. Bacana? Legal? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, eu tenho aqui outros exemplos. Olha, o antecessor de 2, quem que vem antes do 2 nesse conjunto numérico? É o 1. E o seu sucessor é o 3, automaticamente. O antecessor de 3 é o 2, o sucessor é o 4. Show de bola? O antecessor do 4 é o 3, o sucessor do 4 é o 5. Legal? E aí, dando, né, já vamos colocar assim, né? Contextualizando, não é contextualizando, mas dando um corpo maior aí nesse conjunto, eu tenho as propriedades. Isso aí é importante, beleza? Olha só, ordem, é o que a gente acabou de trabalhar. Os números naturais são ordenados, o que significa que podemos compará-los entre si. Ah lá, por exemplo, o 5 é maior do que o 3, é o que a gente acabou de trabalhar ali no quadro. Adição. Quando eu pego um número natural e somo com outro natural, o resultado é quem? Um número natural. Bacana? Guardem isso aí. Então,
A soma entre dois naturais sempre vai resultar em um número natural. Multiplicação, a mesma coisa. Olha só, a multiplicação de números naturais vai ser sempre um número natural. Então ali, ó, na adição, eu coloquei um exemplo. 7 mais 3, 10. 10 também é um número natural. No produto, 5 vezes 4, 20. 20 também é um número natural. Show de bola? Bom, e um conceito de número primo e número composto. Então, dentro desse conjunto numérico, eu vou ter duas situações aí. Ou vai ser um natural, que eu vou chamar de primo, ou eu vou chamar um natural composto. Então, o que é um número natural primo? É um número que vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, olha só, é o que foi colocado aqui. Olha, um número natural é primo se tiver apenas dois divisores. Quais são os divisores? O 1 e ele próprio. E o número composto são aqueles que vão ter, né, mais de um divisor. Então, exemplo, vamos lá, para a gente poder findar aqui esta aula. Então, se eu olho aqui para o número natural, vamos lá, número natural 12. Show de bola? O 12 é um número primo ou é um número composto? Ah, é um número composto. Por quê? Olha quantos divisores eu tenho aqui, ó. O 12 eu consigo dividir por 2, que dá 6. Show de bola? Depois eu consigo dividir por mais 2, que dá 3. Por 3 dá 1. Então, olha só, se eu pensar aqui nos divisores, ó, o 1 é um divisor. Aí 2 vezes 1, 2, outro divisor. 2 vezes 2, 4, outro divisor. 3 vezes 1, 3, outro divisor. 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 4, 12. Então, olha só, eu tenho o 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12. Portanto, o 12 vai ser um número o quê? Composto. Agora, vamos supor que eu pegue aqui o número 13. O número 13, né, é um número natural, só que na decomposição dele aqui, ok? Em fatores primos, o único camarada aqui vai ser quem? Vai ser o 13. E aí, beleza, a hora que eu trabalho aqui os divisores, ó, o 1, então 1 ele é divisor, e 13 vezes 1, 13. Ou seja, quem é o divisor do 13? É o 1 e o próprio 13. Perfeito? Bom, com isso, espero que todos tenham gostado e entendido. Até a próxima aula!